Dia 28 de maio de 2025, 15 horas e 24 minutos. Na vila suíça de Blatten, ninguém ouviu o aviso chegar, porque o aviso não veio do céu, veio de dentro da montanha. Em menos de 2 minutos, 20 milhões de toneladas de gelo e rocha se desprenderam do alto do vale e engoliram a vila inteira. O impacto foi tão violento que gerou um tremor de terra próprio. Blatten não foi destruída por um terremoto, nem por uma erupção. Foi destruída por gelo que devia estar ali há séculos e que, silenciosamente, parou de segurar a montanha. E o mais perturbador, neste exato momento, cientistas estão de olho no mesmo vale, monitorando o próximo ponto que pode ceder. Esta é a história de como uma força invisível, mais antiga que a própria vila, soltou silenciosamente uma montanha que segurava havia séculos. E por que, em lugar nenhum dos Alpes, essa força está desaparecendo mais rápido do que agora, em 2026. Nos próximos minutos, você vai entender o mecanismo escondido sob os Alpes que está desmontando montanhas inteiras. E por que o verão de 2026 está acelerando esse processo mais rápido do que os cientistas esperavam? Blatten era uma vila de menos de 300 pessoas, encravada no vale do Lütjental, nos Alpes suíços, um lugar onde gerações inteiras nasceram, viveram e morreram à sombra da mesma geleira, a geleira de Birch. Por séculos, essa geleira fez algo que ninguém em Blatten precisava entender para confiar. Ela segurava a rocha acima da vila no lugar. Não era só paisagem, era estrutura, um bloco de gelo funcionando como um escoramento natural, como uma cunha gigante impedindo que uma parede de pedra deslizasse montanha abaixo. Só que, nos últimos anos, cientistas suíços notaram algo estranho. A geleira estava se movendo, não avançando, deslizando. Entre 2017 e 2023, a geleira de Birch escorregou até 70 metros. Para uma geleira alpina, isso é como ver um prédio de 10 andares se inclinar visivelmente ano após ano. Essa geleira não estava ali por acaso. As geleiras dos Alpes suíços começaram a recuar há cerca de 170 anos, de forma lenta, quase imperceptível, o tipo de mudança que uma vida inteira mal conseguia notar. Só que, nas últimas décadas, esse recuo deixou de ser lento. E o que causou esse deslizamento é algo que está acontecendo, agora, embaixo de centenas de outras montanhas. Você vai entender em 30 segundos. Para entender por que a geleira estava deslizando, você precisa conhecer o verdadeiro vilão desta história. E ele é invisível. Chama-se permafrost, o solo permanentemente congelado que existe nas altas altitudes dos Alpes há milhares de anos. Pense nele como o cimento das montanhas. A água congelada dentro das fendas da rocha funciona como uma cola natural, mantendo blocos inteiros de pedra grudados uns aos outros. Agora, imagine tirar o cimento de um prédio, tijolo por tijolo, enquanto ele continua de pé. É exatamente isso que o aquecimento global está fazendo com os Alpes. Com o aumento das temperaturas, o permafrost derrete de cima para baixo, numa camada que os cientistas chamam de camada ativa. E aqui está a tradução direta. Cada verão mais quente derrete um pouco mais fundo, e cada centímetro de gelo perdido é um centímetro a menos segurando a rocha no lugar. Sem esse cimento, a montanha vira, na prática, um castelo de cartas. É um processo tão lento quanto o crescimento de uma unha, poucos milímetros de degelo por estação, mas em escala suficiente para desestabilizar encostas inteiras em poucos anos, não em séculos. Mas havia um segundo fator, ainda mais traiçoeiro. Enquanto o permafrost derretia, os blocos de rocha soltos aumentavam o peso sobre a geleira de Birch, como empilhar tijolos soltos em cima de uma prancha de gelo já enfraquecida. Foi esse peso extra que empurrou a geleira a deslizar 70 metros em 6 anos. Em 28 de maio de 2025, às 15 horas e 24 minutos, a prancha cedeu. A geleira, sobrecarregada e sem apoio, despencou sobre a vila em menos de 2 minutos, 20 milhões de toneladas de gelo e rocha, com força suficiente para registrar 3,1 de magnitude nos sismógrafos da região. Mas o que os cientistas descobriram depois destruiu a ideia de que Blatten foi um caso isolado. Aqui está o que os cientistas perceberam depois, e que muda completamente como devemos olhar para os Alpes. Blatten não foi um acidente isolado, foi a primeira demonstração pública de um mecanismo que está ativo, agora, em centenas de encostas alpinas ao mesmo tempo.
Porque enquanto o permafrost derretia sob Blatten, o verão de 2026 estava batendo recordes em toda a Suíça. Segundo Matthias Huss, chefe da rede de monitoramento glacial GLAMUS, a Suíça está vivendo uma ablação enorme, taxas de derretimento de gelo e neve em todos os Alpes. Em apenas 10 dias, na geleira do Ródano, ele mediu 1 metro inteiro de gelo derretido na vertical. 1 metro, em 10 dias. E o mais alarmante, neste ano, a neve acumulada no último inverno pelas geleiras suíças deve desaparecer completamente até segunda-feira, a segunda chegada mais precoce já registrada desse ponto de inflexão, batizado de Dia da Perda de Gelo Glacial. Só em 2022 esse ponto chegou mais cedo, e os cientistas já estão de olho de novo na mesma encosta acima de Blatten, porque o movimento nunca parou. Mas se isso já aconteceu uma vez nesse exato vale, por que não pode acontecer de novo? Então, por que isso importa além de uma única vila? Porque geleiras e permafrost trabalham juntos como duas pernas do mesmo sistema de sustentação, e os Alpes estão perdendo as duas ao mesmo tempo. Se você tivesse que escolher, prefere que uma montanha perca o cimento interno ou o escoramento externo? E então os geólogos perceberam, o perigo não estava só na geleira que sumia, estava no que ela deixava de segurar. A resposta é que os Alpes estão perdendo os dois, e é exatamente essa combinação que multiplica o risco. Primeiro, o permafrost, o cimento interno. Segundo, o efeito de escoramento das próprias geleiras. Uma geleira de vale, mesmo derretendo, ainda empurra fisicamente contra as paredes rochosas ao redor, como um contraforte segurando uma parede. Quando essa geleira recua e perde espessura, a parede de rocha que antes tinha apoio fica exposta e sem pressão nenhuma segurando de fora. Rocha fragilizada por dentro, sem suporte por fora. É a combinação perfeita para o colapso. Essa engrenagem gera 3 tipos de risco que os geólogos monitoram na região neste momento. Desabamentos de rocha, cada vez mais frequentes, ameaçando trilhas e vilarejos inteiros, fluxos de detritos, misturas de gelo derretido, chuva e terra solta que descem os vales como rios de lama a alta velocidade. E o mais devastador de todos, o que os cientistas chamam de tsunami de montanha. Quando um desabamento de rocha cai dentro de um lago glacial, formado justamente pelo recuo do gelo, ele pode gerar ondas gigantes que transbordam e inundam vales inteiros abaixo. Alguns desses lagos glaciais nem existiam há 20 anos. Eles se formaram exatamente onde o gelo recuou, criando uma nova ameaça no mesmo lugar que antes era considerado seguro. É por isso que equipes de geólogos usam radares, sensores de movimento e satélites 24 horas por dia nos Alpes, porque o derretimento do permafrost profundo continua avançando silenciosamente, mesmo quando a temperatura na superfície parece estável. Os números por trás dessa mudança são de tirar o fôlego. Entre 2000 e 2024, o volume total das geleiras suíças encolheu 38%. A Suíça já perdeu 1.200 geleiras nos últimos 50 anos. Restam apenas 1.300 geleiras. Huss chegou a comparar 2026 a 2022, o ano que, até então, era considerado de longe o mais extremo já registrado nos Alpes. Se o gelo que segurava aquela montanha por milhares de anos pode desaparecer em poucos anos, quantas outras encostas nos Alpes já perderam o cimento e ainda não cederam? Deixe sua resposta nos comentários.